Muito bem, pessoal, a paz do Senhor para todos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e este é o programa Cenário Bíblico. Hoje eu estarei falando sobre Davi e Betseba. E as perguntas de hoje são as seguintes: quantos pecados Davi cometeu e quais foram as suas consequências? Todas estas respostas você ouvirá daqui a pouquinho. Muito bem, pessoal, estou de volta para responder todas essas perguntas em relação a Davi e Betseba. Mas antes de tudo, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, deixasse aquele like maravilhoso e que também compartilhasse os meus vídeos para que mais pessoas em todo o Brasil tenham o pleno conhecimento da palavra de Deus, tá bom? A história de Davi e Betseba se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 11. E dentro dessa história maravilhosa, vamos encontrar uma seção muito grande de pecados. E o que é importante aqui é que muitos estudiosos acreditam que Davi cometeu 70 tipos de pecados. Também os estudiosos acreditam que Davi sofreu 70 consequências. E quando lemos toda a história, podemos observar que o primeiro pecado de Davi foi porque ele não foi à guerra. Davi deveria ir à guerra contra os amonitas, porque todo o exército de Israel foi à guerra. Mas Davi ficou em casa, em seu palácio. Este detalhe foi um grande problema na vida de Davi, que trouxe consequências irreparáveis. E muitas pessoas também, atualmente, estão pagando dívidas altíssimas, porque não estão indo à guerra. E agora estão correndo perigos, porque o diabo também tem suas estratégias. E é complicado quando um homem de Deus não vai à guerra. Então, como vimos aqui, o primeiro pecado de Davi foi que ele não foi à guerra. O segundo pecado de Davi é que Davi, em vez de ir para a intercessão, ele subiu para o terraço. Ou seja, ele foi para a laje superior do palácio para observar a natureza. Então, esse segundo fator aqui se tornou um problema muito sério para a vida de Davi. Porque Davi deveria ser o intercessor da nação de Israel. Ele deveria estar intercedendo pela nação. Mas, em vez disso, ele estava observando a natureza. E algumas pessoas atualmente também estão pagando consequências porque pararam de interceder, pararam de orar. E eu posso entender aqui que através desse vídeo, Deus está chamando muitas pessoas para a responsabilidade. A palavra de Deus diz: aconselho-te que volte ao primeiro amor. Porque muitas pessoas, no início da trajetória ministerial, oravam, intercediam, iam ao monte, era o primeiro a chegar no culto, né? Era o primeiro a estar orando de joelhos, não é verdade? E hoje se acomodou, não é verdade? Não estão mais intercedendo, perdeu o equilíbrio ministerial e aí você corre o perigo, né? Corre o perigo porque quando você para de orar, para de interceder, é porque o diabo já tem estratégia contra a tua vida. Tem que tomar muito cuidado, tem que voltar ao primeiro amor,
Deus está te chamando hoje. Volte ao primeiro amor. Porque o primeiro pecado de Davi foi porque ele não foi à guerra. O segundo pecado é que ele não foi para a intercessão. Ou seja, ele não quis orar. Ele não quis interceder pela nação de Israel que estava na guerra. E observe que a tua família está em guerra agora. Observe que a igreja, nesse exato momento, está em guerra. E você deve ser o bom intercessor das pessoas que Deus te responsabilizou com a ordem, de ganhá-las para Cristo. Então você tem uma missão. E esta obra não pode atrasar. Você deve levantar a tua cabeça hoje mesmo e começar a voltar ao primeiro amor. O terceiro pecado de Davi é que Davi viu Betseba e cobiçou. Tá? Então, essa questão da cobiça é um problema muito sério. Observa que o diabo ele armou uma estratégia em ordem crescente. Davi não foi à guerra, Davi não foi para a oração, e agora Davi já estava no terraço do palácio cobiçando uma mulher. Então, a história judaica vai dizer que esta Betseba era uma levita, lógico, e também essa Betseba já tinha tido um caso com Davi há muitos anos atrás. E o diabo aproveitou essa ocasião para trazer dentro de Davi a natureza do velho homem. Então, podemos observar que o diabo usou uma série de detalhes para destruir a vida de Davi. Uma escadinha de detalhes. E Davi foi passando por cada detalhe sem perceber. E de repente agora Davi mandou chamar Betseba. Este já é o quarto pecado. Davi mandou chamar Betseba. E quando Betseba chegou ao palácio, Davi imediatamente teve relação sexual com Betseba. E agora, Davi, que era o templo do Espírito Santo, perdeu a unção. Porque o pecado do adultério, ou da prostituição, ou da lasciva, ou dos desejos sexuais, danifica o templo do Espírito Santo. Então, eu explico em outro vídeo que existem 70 tipos de pecados. E às vezes o pecado é cometido contra Deus. Outra vez o pecado é cometido contra a lei de Deus. Tem pecado também que é contra Jesus. Tem pecado que é contra o Espírito Santo. Tem pecado que é contra o próximo. Tem pecado também que é contra a própria pessoa. Então, quando Davi cobiça Betseba, ele já está danificando o templo do Espírito Santo. E quando ele tem relação com Betseba, ele destrói o templo do Espírito Santo. Observe que Davi foi se desmoronando. Primeiro, ele não foi à guerra. Depois, ele subiu para o terraço e não foi à oração. Depois, Davi viu Betseba e cobiçou. Depois, Davi mandou chamar Betseba. E neste quarto ponto, Davi teve relação com Betseba e destruiu a morada do Espírito Santo. É por isso que lá no Salmo 51, Davi vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, porque ele realmente destruiu o templo do Espírito Santo. Tá bom? E o quinto pecado que Davi cometeu foi que Davi mandou chamar Urias, e Urias veio até Davi, e Davi, então, fez uma carta, e nesta carta estava a sentença de morte de Urias. E Urias, que não sabia de nada, pegou a carta, que era o pergaminho, feito de pele de animais, Davi dobrou, ou enrolou o pergaminho, e entregou na mão de Urias. E Urias era muito fiel. Levou a carta até Joabe. E eu prestei atenção que se Urias tivesse aberto a carta, ele teria visto
né, que Davi era um traidor, que Davi era um mentiroso e que Davi estava tentando matá-lo. Só que Urias era fiel e não abriu a carta. Isso aqui me faz entender que muitas das vezes a fidelidade acaba matando muita gente. E eu não estou falando que uma pessoa morre porque é fiel a Deus. Eu estou falando que muitas pessoas estão morrendo porque estão sendo fiéis às suas lideranças pecaminosas. Tá? E quando você é fiel à sua liderança pecaminosa, você está contribuindo para o crescimento do pecado. E na medida que o tempo passar, você também pode morrer. Assim como Urias, que era fiel a um homem, Davi, que não era tão justo diante de Deus. E o coitado de Urias acabou perdendo a vida. Quantas pessoas também nas igrejas, não é verdade, vão pagar um alto preço porque são fiéis às suas lideranças infiéis, não é verdade? O sexto pecado de Davi é que Davi, né, traiu a confiança de Urias. Davi fez a carta, né, e entregou na mão de Urias, traiu a fidelidade. E o sétimo pecado é que Davi mandou Joabe matar Urias. E a história vai dizer, isso também tem respaldo bíblico, que Joabe colocou Urias na frente do exército, e quando os inimigos amonitas e outras nações vieram para lutar, o exército de Davi fugiu e deixou Urias lutando sozinho no meio da guerra. E a história diz que Urias fez proezas, porque vai dizer que naquele momento ele matou dezenas de inimigos. Ele matou muita gente. Por isso que Urias é contado como um herói poderoso de Davi. Porque mesmo sendo traído, né, por Davi, ele lutou bravamente e deu uma grande vitória para o povo de Israel. Tá? Então, o servo de Deus, como Urias, mesmo sendo traído, no meio da batalha, ainda traz a vitória para a nação de Israel. Então, observe aqui, pessoal, que eu falei sobre 7 tipos de pecados, porém, são 70, tá bom? E houve também, pessoal, as 70 consequências gravíssimas, sendo que 7 consequências foram de grandes proporções, como você pode observar aqui, olha. A primeira consequência dos atos de Davi foi que o primeiro filho de Davi com Betseba morreu, não é verdade? A segunda consequência é que a filha de Davi, por nome Tamar, foi violentada sexualmente pelo seu meio-irmão chamado Amon. Terceiro, Amon morreu porque Absalão matou Amon. Observe que a catástrofe veio para a família de Davi, porque Davi destruiu uma família e agora a família de Davi estava sendo destruída. Davi matou um homem de Deus e agora os filhos dele estavam morrendo. Davi teve relação com a mulher casada. Então agora a filha de Davi, por nome Tamar, estava sendo violentada sexualmente. E observe aqui que houve outras consequências gravíssimas. Por exemplo, Absalão se rebelou contra a nação de Israel e Davi perdeu o cargo de rei e fugiu para o deserto. Assim como Davi tomou a posição de Urias, Davi também estava perdendo a sua posição. Um outro detalhe, as concubinas de Davi foram abusadas sexualmente falando. Ou seja, Absalão, filho de Davi, teve relação com as mulheres, entre aspas, de Davi. Então observe que, assim como Davi, cobiçou Betseba e teve relação imprópria com Betseba, essas maldições hereditárias veio para dentro da sua própria casa. Isto porque o profeta Natã falou para Davi
que a espada jamais sairia dos descendentes de Davi. Então observe que até Jesus morreu com uma lança atravessando seu coração, porque estava baseado aqui também nessa maldição em que Natã lançou sobre Davi. Então todos os descendentes de Davi sofreram muito. A sétima consequência de Davi é que Absalão, filho amado de Davi, morreu. E Davi sofreu demais com a morte de Absalão. Tanto é que Davi chorou por 7 dias, segundo a história. Tá bom? E aí também depois Adonias, que era o outro filho de Davi, morreu. E as consequências foram se desenrolando na vida de Davi e também na vida dos seus descendentes. E para você ter mais noção sobre esses detalhes, você precisa ler o Salmo 32 e o Salmo 51. Porque no Salmo 32 e no Salmo 51 vai falar que, por causa desses pecados de Davi com Betseba, Davi ficou doente espiritualmente, fisicamente, emocionalmente e psicologicamente. Além disso, pessoal, o Salmo 51 vai dizer que Davi perdeu os dons espirituais. Ele não conseguia mais cantar, não conseguia mais compor louvores, os salmos. Davi também perdeu o dom de tocar harpa para Deus. E por fim, Davi estava deprimido, entrou em depressão e agora ele estava pedindo a morte. Por isso ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renove em mim o espírito reto, não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então, como você pode ver, todos os versículos do livro de Salmo 32 e do Salmo 51 vai mostrar realmente mais de 70 consequências, tá bom? Mais de 70 consequências, porque Davi estava praticamente procurando suicídio e agora ele pediu que Deus reiniciasse uma obra na vida dele. E a história vai dizer que Davi, tá bom? Foi o segundo homem que teve um novo coração. Deus tinha parado a obra lá do Gênesis, quando criou Adão, não é verdade? E agora reiniciou a obra na vida de Davi. Segundo a história judaica, Deus fez um coração novo do pó da terra e colocou dentro de Davi. Então a história vai dizer que Davi não era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que recebeu o segundo coração feito por Deus. Tá bom? Todos esses detalhes, pessoal, e muitos outros estão no meu livro, A Revelação Completa do livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele, você pode encontrar mais de 1.200 detalhes bíblicos e extras bíblicos. Claro que no livro tem detalhes que eu não trago para expor aqui no vídeo, né, pessoal? Porque são detalhes altamente sigilosos, tá bom? E quando você adquirir o livro, você vai ter essa oportunidade de entender as teorias judaicas, tá bom? Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.